Glória a Deus. Queridos, nós iniciamos semana passada uma série dentro da temática maior, né? Nós estamos estudando o que nós chamamos da diversidade dos dons. E dentro dessa série da diversidade dos dons, a gente fez agrupamentos de dons para falar de alguns ministérios. Já falamos do ministério pastoral, quando agrupamos o dom de pastor, de apóstolo, de evangelista, de profeta, o próprio dom de mestre, o dom de ensino. Já falamos a respeito do ministério diaconal, quando falamos do dom de serviço, de socorro, de misericórdia. Já falamos do ministério de intercessão, quando falamos de discernimento espiritual, dom de variedade de línguas, interpretação de línguas, dom do exorcismo. Já falamos a respeito do dom de louvor e adoração, quando falamos dos dons de criatividade, quando falamos do dom do próprio louvor, do dom da música, e iniciamos uma sequência para falar sobre ministério de acolhimento ou de aconselhamento, e iniciamos semana passada com o dom da exortação. E nós vamos voltar para aquele texto lá de Romanos, capítulo 12. Romanos 12, apenas o versículo 8, nós lemos semana passada, e diz o seguinte: o que exorta, faça com dedicação. E nós exploramos o significado da palavra exortação, e aquele significado mais profundo, aquele que chama de lado, aquele que puxa alguém para si para andar junto. E o exemplo neotestamentário, o exemplo de Barnabé, que vai até Saulo, recém-convertido, que se passa a chamar Paulo, ele vai até Saulo, puxa Saulo para perto dele e passa a caminhar junto. E por isso que há nessa fala aqui de aos Romanos, o que exorta, faça com dedicação. Porque a maior característica, aquilo que é mais exigível no aconselhamento, de fato, é a dedicação. E aí nós vimos uma série de características da pessoa que precisa buscar para exercer o aconselhamento. Nós estamos já anunciando, né, em cima disso, o nosso treinamento, o nosso encontro do dia 12 e 13 de fevereiro. E hoje nós vamos, nessa mesma pegada de aconselhamento, falar do dom da sabedoria. Agora vai para 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Também o versículo 8, mas vamos um pouquinho antes, vamos do 4 até o 8. 1 Coríntios 12, do versículo 4 até o 8. Você que tem cuidado de pessoas, você que tem mentoreado, você que tem aconselhado, precisa ter a exortação como o carro-chefe, precisa ter dedicação na exortação, mas também precisa buscar sabedoria do Senhor. Há uma diferença entre sabedoria, conhecimento e inteligência. Nem todo mundo que tem conhecimento sobre um assunto tem inteligência para utilizá-lo. Nem todo mundo que tem conhecimento sobre um tema, um assunto, tem a inteligência de saber utilizá-lo. E nem todo mundo que tem o conhecimento e a inteligência sabe do assunto, sabe como utilizá-lo, tem a sabedoria para aplicar na hora certa. Porque se nós fazemos a coisa certa na hora errada, nós não somos sábios. A sabedoria, ela trabalha com o conhecimento, ela trabalha com a inteligência, mas ela é uma graça, ela é um dom de Deus, e nós vamos ver isso no encontro de hoje. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços ou nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Esse detalhe que há diferença ou diversidade nas realizações é muito importante, porque o dom é o mesmo, mas ele é realizado de maneira diferente. A gente já falou sobre isso, a respeito do próprio dom do ensino, dom da pregação, dom de louvor, a diferença entre propostas, entre bairros, entre cidades, entre igrejas, entre épocas, porque Deus usa
conforme a sua sabedoria divina e aplica esses dons da melhor maneira para cada região, para cada comunidade, para cada igreja. Então a realização também é diversa, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Também já falamos bastante sobre isso. O fim proveitoso que se busca é justamente a edificação do corpo de Cristo, o crescimento da igreja. Versículo 8: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, os dons de curar e assim por diante. Há uma palavra de sabedoria, há uma palavra de sabedoria, e esta palavra de sabedoria é apresentada aqui como um dom. Querido, quando nós falamos de dons, são presentes de Deus, e Deus dá de novo, conforme o seu agrado, aquelas 3 colunas que a gente sempre repete, a soberania de Deus. Deus dá conforme Ele quer, quando Ele quer. Há uma medida da fé, o dom não é igual para todo mundo, há uma medida da fé, é distribuído conforme a medida da fé. Existe um buscar da presença de Deus, buscar-me-eis e me achareis. Aquele que deseja, Paulo vai dizer, para buscar com zelo os melhores dons. Então há de fato diferença. O dom vem de Deus, mas o desenvolvimento dos dons, ele parte dessa soberania de Deus e da medida da fé, da busca daquelas pessoas. Tem uns que buscam mais, tem outros que buscam menos. E aqueles que buscam mais se aproximam mesmo, de fato, mais de Deus. Uma coisa é você conversar com uma pessoa, você pode falar pertinho dela e ela ouve. Outra coisa é você conversar com a pessoa que está longe e ela não vai ouvir. Aquele que está mais perto de Deus, que busca, ouve os oráculos, a sabedoria de Deus. Então, queridos, busque com zelo, busque com dedicação. Tem gente que não tem desenvolvimento de fé. A pessoa tem quilômetros rodados, mas não tem desenvolvimento. Porque a fé é a mesma de quando aceitou Jesus há 10, 15, 20, 30 anos atrás. O texto diz que, versículo 8, a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Vamos para a definição aí do tema? A palavra sabedoria que aparece em 1 Coríntios é Sofia. A palavra Sofia, ela traz por trás essa coisa de conhecimento, ela traz por trás uma coisa de janela aberta, alguma coisa que estava oculta e você acessou aquilo. A palavra Sofia, no universo do pensamento grego, ela tinha uma relação de contato com os deuses. Então não se buscava a sabedoria apenas no estudo ou na leitura. E tinha muita gente que estudava e não tinha acesso à verdadeira sabedoria. E os sábios, os filósofos da época, buscavam isso através do contato com os deuses. Mesmo que fosse com deuses estranhos, com falsos deuses, e a Bíblia diz que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos e não ouvem, boca e não falam, os seus braços não podem nos socorrer, mas o que eu quero que você entenda é um princípio. Mesmo para aqueles que não conheciam o Deus verdadeiro, eles tinham a ideia, eles tinham a fé, eles tinham a busca, que a verdadeira sabedoria está fora do ser humano. Platão, discípulo direto de Sócrates, entendia que o que nós vivemos, o nosso mundo é uma cópia. E ele falava, existe uma sabedoria, existe um pensamento perfeito, existe uma humanidade perfeita. O que nós vivemos aqui é um reflexo, é uma cópia, mas existe algo perfeito, e esse algo está fora do ser humano. Quando nós acessarmos este mundo das ideias, nós encontraremos, veja, mesmo sendo um pensamento que não busca no Deus verdadeiro a sabedoria, havia um entendimento que a sabedoria plena não está no homem. E ele vai dizer,
a famosa metáfora ou alegoria da caverna, que as pessoas vivem aprisionadas. E tudo que nós conhecemos são sombras, porque a verdade verdadeira precisa ser iluminada. Olha que coisa fantástica. Se alguém apresentasse a Platão, que vem antes de Jesus, mas se alguém apresentasse a Jesus a mensagem de Jesus para ele, certamente ele faria associação que a sabedoria verdadeira deixou a eternidade. Sim, estava longe, mas agora habita entre nós. Isso é fantástico. Mas a palavra sabedoria diz respeito no Novo Testamento, ela aparece como habilidade, uma pessoa que tem habilidade, competência, uma pessoa que tem sabedoria, inteligência e também aprendizagem. E semana passada nós falamos dessa característica na exortação, e nós vamos falar muito sobre isso no nosso encontro do dia 12 e 13. Uma das grandes características da pessoa que é sábia é a capacidade de aprender. Porque se a pessoa não aprende mais, ela parou. Ela parou no tempo, ela parou no espaço. O sábio é aquele que está em constante aprendizado. Ele está constantemente sendo modelado. Ele está constantemente se adaptando a uma verdade verdadeira, imutável, inegociável na nossa fé. A partir desta verdade que não muda, nós vamos aprendendo todas as outras coisas. Então aquele que tem a sabedoria, ele tem a capacidade também de aprender. Queridos, a sabedoria na Bíblia não torna a pessoa distante. Houve uma época que os sábios eram reverenciados. Primeiro eles foram perseguidos, porque eles de alguma forma bagunçaram com as estruturas daquela sociedade. Sócrates, o mentor, o mestre de Platão, ele foi morto, ele foi condenado à morte e se suicidou, e a grande acusação dele é porque ele estava corrompendo a sociedade, ele estava corrompendo com a juventude, porque de fato a sabedoria mexe com as nossas estruturas. A sabedoria, o conhecimento, ela vai mexer lá no nosso âmago, ela vai nos tirar das nossas teimosias, ela vai nos tirar daquele mesmismo. Você quer encontrar uma pessoa que não tem o dom da sabedoria? Existe uma frase que é meio comum em todos eles: a gente sempre fez assim. A gente sempre fez assim. Essa frase é uma frase muito característica de uma pessoa que não permite o aprendizado. Se a gente sempre fez assim, eu aprendi uma vez e nunca mais eu fui ensinado. Nós precisamos continuar sendo ensinados do Senhor. Características. Lembrando que a gente está falando de aconselhamento, de ministério de consolo, de ministério de acolhimento. Uma pessoa que tem o dom da exortação e tem a palavra da sabedoria, é uma pessoa que age em humildade. É diferente daquele, a gente falou sobre isso semana passada, que ele exorta apontando o erro, que ele exorta criticando, que ele exorta julgando. A pessoa ela vai buscar o conselho e quando ela começa a falar, você já faz uma lista de julgamentos. Ah, mas se ela está passando por isso no seu casamento, se ele está passando por isso com o seu pai e com a sua mãe, se ele está nessa situação financeira, na hora que ela está te falando, você já está montando uma listinha. Ah, ela deve ter cometido esse pecado, ele deve ter gasto demais, ele não foi prudente nisso, tal. Isso não é sabedoria. A pessoa que é sábia, ela ouve, ela tem a humildade, e ela ouvindo vai discernir, e aí vem um outro dom, que é o dom do discernimento do Espírito. Aquele que está nesse trabalho de aconselhamento, e tem o dom da exortação, e tem a palavra da sabedoria, é uma pessoa discreta. A pessoa que é muito espalhafatosa, pessoa que fala pelos cotovelos, não tem sabedoria. O próprio texto de Provérbios vai dizer que nesse sentido, aquele que fala muito se torna presa. Tiago fala a respeito do perigo da língua. Uma pessoa muito falante,
Não estou falando da pessoa que é extrovertida, que é brincalhona, não é isso. Eu estou dizendo a pessoa que fala muito. Ela não tem condição de ser uma boa conselheira porque ela não ouve. E parece que Deus propôs alguma coisa na nossa anatomia. Afinal de contas, a gente tem 2 orelhas e apenas uma língua. Mas a língua normalmente trabalha mais do que as orelhas. E o conselheiro precisa ter discernimento, discrição, empatia. Ele vai ouvir empaticamente. Ele vai se associar. Ele vai ouvir e antes de falar, ele está sentindo aquilo. É como se o conselho que alguém está pedindo para ele, o prejuízo que a pessoa teve, a dor, o sofrimento, passou a ser dele. Ele ouve de uma maneira tal que ele entra no problema da pessoa e ele passa a vivenciar. Ele vai sentir. E nós vemos isso na pessoa de Jesus, quando recebia as demandas. Olha, meu filho está morrendo, o meu filho é lunático, ele se joga no chão, na água, no fogo, olha, vem me socorrer. E Jesus sentia profundamente, ao ponto de Mateus capítulo 9, no finalzinho, versículo 35, 36, vai dizer que vendo as multidões, ele parou. O texto diz que ele estava de cidade em cidade, de povoado em povoado, ensinando, pregando o evangelho e curando as enfermidades. De repente ele parou e olhou para trás. E o texto diz que ele sentiu profunda, íntima compaixão, porque estavam perdidos, como ovelhas sem pastor. Você sente, você que é conselheiro, você sente a dor do outro, aquilo mexe com você, porque senão, querido, não é aconselhamento cristão. O aconselhamento cristão, ele nos faz participante. Nós nos alegramos com os que se alegram, mas nós também choramos com os que choram. Não tem como aconselhar alguém e não sentir o que a pessoa sente. Isso é até um problema. Porque o conselheiro cristão, se ele não tiver o seu refúgio, ou melhor, o seu refúgio, se ele não tiver o seu alento, se ele não tiver alguém que também cuide dele, se ele não tiver envolvido com a palavra, com o louvor que trata a nossa alma, esse camarada ele vai ficar pinel. Porque se ele tiver empatia mesmo, ele não consegue nem dormir, porque ele fica pensando naquilo que ele ouviu e olha, demora para tirar. E por isso que a palavra de Deus nos trata. Vamos para o dom da sabedoria no Antigo Testamento. Não tem como falar de sabedoria e não ir para Provérbios. Aqui os primeiros versículos vão dizer o seguinte, livro de Provérbios capítulo 1, do versículo 1 em diante. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo, a equidade ou equilíbrio, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso, o sábio ouvirá. O sábio ouvirá. O bom conselheiro, ele é um bom ouvinte. Se você procurar na internet, vai ter 1 zilhão de cursos de oratória, 1 zilhão de cursos de como se falar, como se apresentar em público. E a gente tem uma geração que fala demais, e fala besteira demais. A gente vê isso no mundo virtual, a gente vê isso também no dia a dia. Na verdade, ao invés de um curso de oratória, a gente precisava de um culto de escutatória. Aprender a ouvir, em primeiro lugar, a voz do Senhor. Porque Jesus vai dizer que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Quem está falando, não tem tempo de ouvir. E era um problema sério de Israel no Antigo Testamento com a murmuração, porque Israel murmurava dia e noite, e não tinha tempo para ouvir. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. Ele cresce ouvindo. O texto fala a respeito de Samuel, criança, a respeito de Jesus, que crescia fisicamente, crescia em graça, crescia em conhecimento.
Queridos, como desejamos ser conselheiros da palavra de Deus se a gente não para ouvir a palavra de Deus? Se a gente não para se dedicar? Essa semana me perguntaram assim, né, pastor, vai ter lista para vir no culto da quarta-feira? E aí eu falei para o irmão, não, irmão, infelizmente não precisa de lista para culto nem de estudo bíblico nem de oração. Porque culto de estudo bíblico e de oração não tem o mesmo interesse, a mesma procura. Não que o culto de domingo também não seja de estudo e também não seja de oração, mas a dedicação, parar para ouvir, anotar, rascunhar, deixar aquela palavra mexer contigo, e se incomoda. E as pessoas não querem. Por isso que os cultos chamados de doutrina bíblica, os cultos de estudos, eles não têm o mesmo apelo. Ah, mas tem gente que está estudando, as aulas não voltaram ainda. Ah, tem gente que está trabalhando, verdade. Qual o percentual de irmãos da igreja que trabalha na semana à noite? São poucos. Agora, querido, brincadeiras à parte, você que vai estudar a Bíblia, porque agora a gente tem uma inversão de valores na sociedade, né? Antigamente a gente vinha para a igreja para aprender da Bíblia, ia para a televisão e para o cinema para se divertir. Agora o pessoal vai para a televisão e para o cinema para aprender da Bíblia e vem para a igreja para se divertir. Tem alguma coisa errada. Assim como os médicos não gostam quando alguém chega no consultório e já vem com todas as informações do Google. Eu vi isso, uma placa num consultório, achei fantástico. Se você já fez o seu diagnóstico no Google, que é uma segunda opinião, procure o Yahoo. Eu achei aquilo fantástico. Querido, você que está assistindo o Gênesis na televisão e quer uma segunda opinião, sai da Record e vai para a Globo. Não vem perguntar para mim. Sai da Record e vai para Bandeirantes, vai para outro canal. Se você está com dúvida na palavra de Deus e você vai tirar no entretenimento, você tem que assistir televisão como entretenimento. Se a novela é boa ou ruim é outra história, mas aquilo é entretenimento. Se você acha que aquilo é Bíblia, desculpa, você tem problemas profundos de Bíblia e teologia. E se você ainda vai pegar para estudar a Bíblia a partir de uma igreja que tem uma teologia que despreza a graça de Deus e valoriza as bênçãos materiais, se você vai suportar a sua fé em cima de uma teologia da prosperidade maligna e diabólica, aí você está lascado mesmo. Porque não tenha dúvida, quem faz televisão, não faz televisão, não está fazendo teologia. Quem faz televisão está vendendo propaganda. Quem faz televisão está vendendo horário, está vendendo patrocínio. Quem faz televisão está atrás de audiência. E Jesus, quando estava no meio da multidão, a primeira coisa que ele fez foi mandar a multidão embora. João capítulo 6. Pode ir embora, porque vocês estão atrás de mim, porque viram sinais, não por causa das palavras que eu tenho dado. Então vá para a televisão como entretenimento, mas se você quer aprender da Bíblia, venha estudar a palavra de Deus. Se você quer uma segunda opinião, a segunda não, a primeira opinião tem que ser da palavra de Deus. Dito isso, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. O entendido adquirirá sábio conselhos, para entender os provérbios, a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor, querido, é o princípio, em algumas versões, da sabedoria ou do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e os loucos desprezam o conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria, os loucos desprezam a instrução. A palavra da sabedoria é dada, a palavra da sabedoria é presente de Deus. Por isso que nós temos pessoas na igreja que às vezes não tem um diploma, irmãos de idade, pessoas simples, que são muito mais sábios do que jovens com 2, 3, 4, 5 diplomas. Porque a sabedoria que vem de Deus, ela não se limita ao conhecimento técnico e humano. A sabedoria, ela vem do alto,
ela é dada conforme a medida da fé. Mas ela precisa, querido, ter o temor do Senhor. Vamos ler uma história? 1 Reis, coloque aí o texto para a gente, que o texto é extenso. 1 Reis 3, de 16 a 28. 1 Reis 3, de 16 a 28. Nós vamos ver um dos episódios mais marcantes da sabedoria de Salomão. 1 Reis 3, achamos aí? O jovem Salomão, que havia humildemente pedido a Deus sabedoria para dirigir, para guiar o povo, ele recebe de Deus sabedoria e tem um primeiro embate, e ele precisa dar uma resposta diante da situação. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Querido, só esse primeiro versículo já é fantástico. Onde que um rei do tamanho do reinado de Salomão ia parar para ouvir duas prostitutas? Pensa nisso. Equivocadamente, as pessoas dizem que a Bíblia é machista. Não, machistas são os personagens da Bíblia. Pecadores, como eu e como você. A Bíblia trata a mulher, o idoso, a criança, o estrangeiro, de maneira digna, porque todos são feitos imagem e semelhança de Deus. E Salomão dignifica isso. Um rei do tamanho do reinado que era na época. Egito já não existia mais e a grande Babilônia ainda não existia. O grande reinado desta geração era o reinado de Davi. E Salomão herda esse reino, e Salomão o grande rei para ouvir a causa de duas mulheres ainda prostitutas, de duas mulheres que não tinham valores para os outros, mas na humildade do grande rei e sábio Salomão, pelo menos até esse momento Salomão era esse grande rei, ele parou para ouvir. Disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. Se as duas eram prostitutas e moravam na mesma casa, a gente pode inferir que tipo de casa que elas moravam. E Salomão deu-lhes ouvido. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia, a tua serva tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto deitou-se nos meus braços, né? Levantando-me de madrugada para dar mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o meu filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é o meu filho, o teu é o morto. Porém essa disse: não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e o teu filho é o morto. E esta outra diz: não, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma, e metade a outra. Olha aqui, você consegue fazer um exercício de criatividade aí, de imaginação? Imaginar essa cena, as mulheres falando, as mulheres gesticulando, talvez as mulheres até empurrando uma outra, gritando, já que Salomão parou para ouvir, ele não as repreendeu, e a coisa acalorou naquela acariação, e Salomão sentado no trono só observando. Daqui a pouco Salomão manda as duas calar e diz: olha, você diz isso, aquela diz isso, e não há uma resposta. Salomão não estava lá, não havia testemunha, de fato, é a verdade de uma contra a verdade da outra. A quem dar ouvidos? Esse tipo de situação, querido, no aconselhamento acontece muito, quando há intriga entre irmãos da igreja, quando há intriga entre casais, entre cônjuges. Olha, o marido diz isso e a mulher diz aquilo. O que a gente vai fazer? A quem nós iremos dar ouvidos? Salomão assume o reinado algo perto de 23, 25 anos de idade.
Quando você faz conta de quando Davi assume o reinado completo de Jerusalém, quantos anos Davi tinha, Davi morre com cerca de 70 anos, aí você faz conta e chega perto de 25 anos para Salomão, talvez menos. Era um rei muito novo, mas tinha pedido a Deus sabedoria. E ele vai fazer uma proposta. Eu fico imaginando o soldado com a espada na mão e com a criança, uma espada numa mão e a criança na outra. E o rei diz o seguinte, disse o rei, dividindo as partes, o menino vivo, e dai metade a um e metade a outro. E eu fico imaginando a cara do soldado, olhando para o rei, é sério o que o senhor está me mandando fazer? E naquele momento o soldado levantou a sua espada. Então a mulher cujo filho era vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou para o seu filho e disse, ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo. E por modo nenhum mateis, porém a outra dizia, nem meu e nem teu seja dividido. Salomão criou uma situação inédita. Salomão recebeu de Deus sabedoria. Querido, há momentos que você vai precisar se calar diante da situação e não dizer nada. E pedir a Deus misericórdia, e pedir para a pessoa esperar um dia, 2 dias, e mandar o casal voltar semana que vem, porque se Deus não der a palavra de sabedoria, fique quieto, em nome de Jesus. O que tem de gente, inclusive dentro desta igreja, Igreja Batista em Parada 15 de novembro, que não tem dom de exortação, não tem o dom da sabedoria, não foi chamado para o ministério de aconselhamento e dar palpite na vida dos outros, e palpites malignos. Infelizmente, nós precisamos buscar de Deus sabedoria. Não é o que Salomão achava, não era o que Salomão via. Quando as duas mães interpretavam melhor a situação, não é isso, foi Deus que revelou. Nós precisamos buscar. A sabedoria é um princípio para aqueles que temem ao Senhor. Vamos para o Novo Testamento? Sabedoria no dom de sabedoria no Novo Testamento. Tiago capítulo 1, esse texto muito conhecido, muita gente sabe ele de cor. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Uma pessoa que admite que não tem sabedoria, já é um baita princípio, porque é o princípio da humildade. Peça a Deus, que a todos dá, liberalmente, não lança no rosto. Deus não joga na cara, mas Deus dá. Mas peça, querido, peça sabedoria a Deus. Uma pessoa, para conquistar um diploma na sua área de graduação, vai de 3 a 6 anos, dependendo da graduação que ela faz, para ter um conhecimento humano e ser especialista em uma área. E nós que lidamos com conhecimento espiritual, você não quer investir tempo buscando a presença de Deus? E você acha que as coisas vão acontecer assim? Nós precisamos pedir a Deus, precisamos buscar a Deus, precisamos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, precisamos buscar a consagração, precisamos jejuar, precisamos nos santificar, precisamos depender de Deus, para que nós recebamos ou não a sabedoria, porque Deus vai dar conforme o seu propósito santo. 1 Coríntios 1, 24, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Querido, a sabedoria de Deus é manifestada em Cristo Jesus. E aí tem um certo contrassenso entre o que Tiago fala e o que Paulo fala? Não tem um contrassenso. Tiago está dizendo assim, aquele que quer a sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus porque Deus dá a todos liberalmente. Paulo vai dizer assim, a sabedoria de Deus é Cristo. A sabedoria de Deus é Cristo. Como pedir a Deus sabedoria se eu não tenho conhecimento profundo de Cristo Jesus? Tiago está escrevendo considerando que aquele que está pedindo sabedoria a Deus é aquele que já se rendeu
a potente mão do Senhor, é aquele que já está na dependência de Cristo Jesus. Nós precisamos, querido, minimamente conhecer se o aconselhamento é bíblico, e se a sabedoria é uma sabedoria cristã. Nós precisamos conhecer da palavra de Deus. A gente precisa parar com achismos. Passa mais uma aí. Dá uma olhada, né, nesse recorte aqui da vida de Paulo. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. 3 meses Paulo pregando. 3 meses. Diariamente. Para que a cabeça de algumas pessoas que eram conhecedoras, se ele está falando numa sinagoga, ele estava pregando para personagens da sinagoga. A sinagoga era uma espécie de casa de estudos. Os meninos das famílias nobres iam ali para estudar a Torá. Era gente que conhecia a lei literalmente de cor e salteado. Conhecia os profetas, os salmos, conhecia de tudo. Mas ao mesmo tempo não tinham sabedoria em Cristo Jesus. Mesmo para um grupo conhecedor profundo da lei, que não é o caso de muita gente dentro da igreja, que quer aconselhar a vida do outro, mesmo sendo para um grupo que conhecia profunda, diariamente, durou 3 meses, para que as pessoas começassem a ter uma reação. 3 meses, diariamente. Imagina para você, que quer dar opinião na vida do outro, e na hora do culto fica conversando, na hora do culto fica no celular, na hora da pregação fica pensando em tudo e qualquer coisa, menos interagindo com a palavra de Deus. Mas você quer liderar, você quer aconselhar, você quer ministrar na vida do outro. Vai ministrar o quê, querido? Vai ministrar o quê? Disputando, persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como algum deles se endurecer e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso espaço de 2 anos, todos os dias. Todos os dias, sendo ensinado por Paulo. Todos os dias. Às vezes a gente tem incentivado as pessoas a estar junto no estudo bíblico, estar junto na leitura bíblica, estar junto no estudo bíblico, estar junto na escola bíblica dominical, que a gente deu um tempo aí por conta da pandemia e coisa e tal. Mas as pessoas já sabem, já aprenderam, já se desenvolveram. Querido, Enoque andou com Deus 365 anos. 365 anos. E Deus o levou. 365 anos andando com Deus. Ele graduou, pós-graduou, mestrou, doutorou, pós-doutorou. E depois de 365 anos andando com Deus, Deus o recolheu. Se você está nessa fase que você já não precisa mais estudar a Bíblia, que você não precisa mais participar de culto bíblico, que você não precisa, nós vamos orar para Deus levar você também, porque daí você vai andar com Enoque. Você tem o que conversar com Enoque, já que você não tem o que conversar biblicamente conosco, porque nós ainda estamos aprendendo, e nós vamos continuar aprendendo até a volta de Cristo Jesus. Bom, durou por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Qual é a grande sabedoria? Quem que é o irmão mais sábio? O texto bíblico que nós lemos lá, voltando para 1 Coríntios 12, versículo 8, o mesmo Espírito é dado a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria. Quem é sábio é aquele que ganha almas para Jesus. Essa pessoa a gente tem que parar para ouvir. Aquele que ganha almas. O fruto do justo é a árvore da vida. E o que ganha almas é sábio. Tem muita gente sábia aos próprios olhos. A pessoa quer dar opinião simplesmente em tudo. Dentro da igreja. Em tudo. Ela quer ter uma opinião a respeito do ministério de louvor, ela quer ter uma opinião a respeito do ministério diaconal, ela quer ter uma opinião a respeito
do ministério pastoral, ela tem opinião de tudo. Beleza. Quantas almas, querido, você ganhou para Cristo? A sabedoria na palavra de Deus não se discute com diplomas. No mundo afora a gente viu muito isso nesses últimos tempos. A pessoa, eu sou desembargador, com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? Eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Você sabe com quem você está falando? Aí você vai responder, sei, infeliz, com um pecador igual eu. Mas na sociedade as pessoas falam mais alto e se apresentam com direitos a partir de patentes humanas. Na igreja não. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. E aquele que quer ser maior, seja o menor. E o sábio é o que ganha almas para Jesus. Esse merece ser ouvido. Esse precisa ser ouvido. E pensando em aconselhamento, o aconselhamento bíblico é aquele que aproxima a pessoa do reino de Deus. É aquele que aproxima a pessoa da cura que está na palavra de Deus. É aquele que aproxima a pessoa da verdade que está na palavra de Deus. Quando nós aconselhamos as pessoas, nós aproximamos elas de Cristo Jesus. O texto, mais uma vez, que nós iniciamos, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. E Paulo diz que a sabedoria de Deus é Cristo Jesus. Querido, para ter sabedoria, que é um presente de Deus, você precisa conhecer minimamente desse Deus. Pô, pastor, você está falando duas coisas. Então, eu tenho que me dedicar. Se eu estou me dedicando e eu adquiri a sabedoria, foi pelo meu esforço. Não. Pelo seu esforço você vai adquirir conhecimento. Conhecimento. Sabedoria é presente de Deus. Aquele que é sábio ganha almas para Jesus. Você deseja aconselhar pessoas? Você deseja ser mentor, conselheiro nos adolescentes, nos jovens, nos casais? Comece conhecendo mais da palavra de Deus. Comece se auto-aconselhando. Em dado momento, Jesus diz assim: como que você quer falar do cisco que está no olho do outro, sendo que o teu olho tem uma trave? Como é que você quer aconselhar a casa do outro e a sua casa está bagunçada? Como é que você quer ser conselheiro na família do outro se a sua família está bagunçada? Está na hora de você aconselhar a si mesmo e cuidar da sua casa primeiro. Aí sim, a sua esposa mais próxima, o seu filho, a sua filha, aí você vai ter autoridade para dar uma palavra bíblica de sabedoria na vida do outro. O dom da exortação e o dom da sabedoria fazem parte de um ministério de aconselhamento e precisa ser buscado com dedicação e com fé e humildade para reconhecer que nós ainda precisamos aprender da palavra de Deus. O sábio não é só aquele que ensina, o sábio é aquele que continua aprendendo. Se você chega na igreja e a pessoa solta o slide e a tua primeira reação, pô, de novo essa música, você não tem um coração aberto ao aprendizado. Se o pregador, o pastor da noite abre o texto, você, pô, João 3,16 de novo. Pô, mas de novo, essa fala, de novo, você não tem um coração aprendizável. Você não está aprendendo, você não pode ensinar. Vamos orar nesse momento? Os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão aí na internet, depois a gente vai abrir aqui para uma rodada de perguntas, mas vamos apresentar o nosso coração diante de Deus. A gente viu que a característica daquele que tem a sabedoria é a humildade. A característica daquele que tem o dom da sabedoria é o coração ensinável, continua aprendendo. Consegue aprender com as crianças,
consegue aprender com os adolescentes, com os jovens, com os idosos, com os homens e com as mulheres. A pessoa aprende. A pessoa vem, tem toda a competência técnica para música, mas ela aprende alguma coisa com alguém que canta menos que ela, que toca menos do que ela. Aprende com quem está chegando. É uma frase terrível, e você não tem sabedoria quando você fala isso. Fulano está chegando agora e já quer dar opinião. Talvez Deus trouxe ele justamente para te ensinar alguma coisa, mas você não vai aprender. Nossa, está chegando agora no ministério e já quer falar. No meio dos homens, das mulheres, dos jovens, dos casais, dos diáconos. Está chegando agora e já quer falar. Nem sabe o que eu passei. Você está deixando de aprender, querido. Está na hora de você ter um coração ensinável. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque Jesus é a manifestação da sabedoria de Deus. Em dado momento, Paulo fala: decidi nada saber entre os homens, nenhum conhecimento, nada, a não ser Cristo e esse crucificado. Há sim, ó Deus, sabedoria na vida, nas palavras, na morte e na ressurreição de Cristo. E é uma sabedoria, como o texto aqui de Provérbios declara, que ganha almas, ganha a pessoa do mundo, ganha a pessoa daquelas decisões estapafúrdias nas suas finanças, ganha a pessoa da sua postura ruim como marido ou como esposa, ganha a pessoa na qualidade de filho ou de filha que está em rebeldia dentro de casa, ganha a pessoa que está dentro da igreja mais descrente. É uma sabedoria que conquista, não é uma sabedoria que julga, não é uma sabedoria que impõe, mas é uma sabedoria que conquista. O texto de Atos 19 fala que Paulo persuadia. A palavra persuasiva é a palavra adocicada, é aquela pessoa que ganha, porque dá gosto, dá prazer de ouvir o conselho que a pessoa dá. Ó Deus, nos ensina a ter esse tipo de palavra, não a palavra meramente do julgamento, não a palavra do sentenciamento, do apontamento, a tal da crítica construtiva de quem não construiu nada ministerialmente, a crítica construtiva de quem tem a família destroçada, mas quer ter uma crítica na vida do outro. Ó Deus, tem misericórdia e traz luz, ó Deus, nas nossas mentes. Como podemos guiar os outros se estamos cegos? Que o Senhor clarifique, que o Senhor abra os nossos olhos, que possamos ser humildes diante dos nossos cônjuges, que possamos ser humildes diante dos nossos filhos, que possamos ouvir. Também há um grande aprendizado aos pais ouvindo seus filhos, que muitas vezes os pais não ouvem. Ó Deus, traz de volta. O texto que nós lemos de Provérbios diz que o sábio ouve e cresce. Nos faz, ó Deus, não apenas falantes, mas ouvintes da Tua palavra. Nos abençoa, Deus, nesse desejo que nós temos este ano, de capacitar, ó Deus, os nossos mentores e conselheiros e multiplicar o acolhimento e multiplicar o consolo no meio da Tua igreja. Nos abençoa. Que o Teu Espírito Santo, que é o Consolador, que Teu Espírito Santo, que é o Conselheiro da Tua igreja, se manifeste de maneira rica, de maneira plena, de maneira abrangente nas nossas vidas. Que possamos, ó Deus, ser sábios, não aos nossos olhos, nem aos olhos do mundo, mas que possamos ser sábios aos Teus olhos. A Tua palavra diz que o gloriar-se do ser humano é nisto. Aquele que se gloriar, que se glorie nisto, em Te conhecer, saber que o Senhor é Deus, que faz misericórdia e que faz justiça e juízo. Nos abençoa, é o que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus.